Veja no FESP em Ação de hoje, tecnologia no cultivo do milho. Latas que se transformam em porta-canetas. No quadro Seus Direitos, o assunto é alienação parental. Veja isso no FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade, que começa agora. Olá, nossa reportagem hoje é na Fazenda Experimental da FESP, falando sobre tecnologia no cultivo do milho. Acompanhe a reportagem. O estado de Minas Gerais tem uma das maiores produções de milho do país, mais de 4.500 quilos por hectare, segundo dados da Embrapa, e a tendência é melhorar. Na nossa região, a demanda é grande. E a questão do milho tem uma significância muito grande na nossa região, porque é um produto que nós usamos muito. Passos é grande produtor de leite, os animais são confinados, tem um grande consumo de ração. Tem uma avicultura forte e uma suinocultura forte. Então as três áreas, elas têm uma demanda muito grande pelo milho. Então o nosso consumo é forte e a nossa produção também é forte. Tá? Nós temos uma área muito boa de milho e a produtividade tem subido bastante. O avanço das pesquisas em agricultura de precisão incrementou o mercado de milho e, para não ficar para trás, o produtor precisa se atualizar constantemente. Incremento em produtividade, incremento em sanidade dos híbridos, melhoramento em cima de pragas e doenças, com os novos milhos, novos híbridos vindo ao mercado, que nem esse milho nosso que está sendo lançado aqui hoje. São top de produção que está incrementando cada vez mais renda para o produtor. O que a DAO hoje está propondo aqui neste campo são alguns novos híbridos e lançamentos e propor que hoje a DAO não é uma empresa de um híbrido só. Hoje nós temos híbridos para vários posicionamentos, para silagem, plantio no cedo, plantio durante o período normal e no plantio da safrinha. Essa é uma das forças maiores que nós estamos vendo aqui hoje. Para ajudar os produtores, a FESP realiza regularmente atividades e eventos junto ao curso de agronomia para promover a difusão do conhecimento. Neste dia de campo, na Fazenda Experimental, as mais importantes novidades tecnológicas do mercado do milho foram apresentadas aos produtores e também aos estudantes de agronomia. Então, sim, eu quero um milho precoce, eu não quero aplicar fungicida, eu tenho aí um pouco de... Ajuda bastante, né? Hoje a gente vive de informações. E quando a gente vê as coisas feitas certo, a gente vê que o resultado é muito melhor, né? Foram realizados experimentos em milho em uma área de 1,5 hectare da Fazenda Experimental da FESP. É importante porque tem a presença de produtores rurais, né? Os alunos, né, do curso de agronomia estão em contato, estão envolvidos no meio, para já ir tendo um conhecimento de como que é a prática, como que é plantio, conhecer os materiais. O evento contou com a parceria da empresa passense Triângulo Agro e com a multinacional Dow AgroSciences, uma das líderes no mercado mundial de sementes que trouxeram para a região tecnologia de ponta na produção de milho. É muito importante para a gente que esses lançamentos de novas tecnologias que chegam de uma forma bastante rápida ao mercado hoje seja totalmente entendida e percebida pelo agricultor. Então a Área Polo era um evento que a gente fazia para treinar a nossa própria mão de obra e a mão de obra de nossos distribuidores e representantes. Ficou tão bom e a gente acreditou que tem tanta tecnologia agregada aqui que resolvemos abrir e trazer de fato para quem nos interessa, que são os agricultores. Então, para apenas um dia, é até pouco, porque tem muita coisa aqui para se ver. Aqui está praticamente contida a história do milho, diria que a história moderna dos últimos 10 anos. No total da lavoura, uma lavoura sem tratamento, ela perde em torno de 40% a 50%. Começa desde as pragas iniciais, as lagartas de solos, percevejos,
questão de nematóide em algumas áreas, principalmente para essa região onde tem muito café, área de reforma de café, isso é importante ter o tratamento. E não tendo esses tratamentos, a lagarta do cartucho, nessas últimas safras, tem que se tomar total cuidado, não pode plantar sem essas tecnologias, porque fica muito caro fazer depois um tratamento alternativo e mesmo assim se perde produção. Todo o top de tecnologia da Dow, consequentemente do mercado, está aqui hoje nesse evento. Para os estudantes de agronomia da FESP, uma oportunidade a mais de conhecimento, desta vez na prática. Eu faço o 3º período de engenharia agronômica e eu acho uma grande oportunidade para a galera que está chegando agora na faculdade, para estar entendendo um pouco. A gente não é muito específico a isso ainda, a gente está na área de engenharia ainda, mas é bom para a gente estar aprendendo o que é o milho, o que o milho precisa. A gente vai ver mais para cima sorgo, silagem, adubo. Então é bom a gente estar aprendendo isso agora, para mais para frente a gente entender. O professor falar dentro de sala, a gente não ficar meio perdido, né? Mas é bom, é uma grande empresa, uma empresa internacional, e veio dar uma ajuda para a gente aqui. Eu estou achando muito bom. As novas tecnologias estão aí para ajudar o produtor rural. E no próximo bloco, como transformar latas que irão para o lixo em portas-canetas, já após o intervalo. Eu gostaria de saber. Meu nome é Ivan Nicolas, sou estudante. Como devo fazer para negociar minha dívida? Ivan, primeira coisa que você tem que ter é paciência. Procure o órgão uma empresa que você está devendo, seja um banco, uma empresa de telefonia. Tente uma negociação. Caso não seja possível essa negociação, procure o PROCON da sua cidade. E ainda, se até mesmo o PROCON não der conta, vai lá para o juizado especial da sua cidade, que lá, via judicialmente, você vai tentar parcelar essas dívidas, discutir esses juros, para que você possa saldar a sua dívida. Eu gostaria de saber. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No quadro Boa Ideia de hoje, aquelas latinhas de extrato de tomate, ervilhas, que se transformam em porta-canetas. Acompanhe. Estamos aqui na Sala Verde, no Centro de Ciências da FESP.
Hoje eu vou falar de reciclagem. Junto com o aumento da população mundial e com o crescimento da indústria, aumenta também a quantidade de resíduos orgânicos e inorgânicos na sociedade. Devido à grande quantia de lixo, reciclar se torna uma atitude cada vez mais importante para a manutenção da saúde do planeta e das pessoas. Reciclagem é o nome dado ao processo de reaproveitamento de objetos usados para a confecção de novos produtos. O processo de reciclagem gera riquezas, já que algumas empresas usam o procedimento como forma de reduzir os custos e também contribui para a preservação do ambiente. Os materiais mais reciclados são papel, plástico, vidro e alumínio. A coleta seletiva do lixo e a reciclagem são cada vez mais conhecidos em todo o mundo, uma vez que a reciclagem auxilia a redução da poluição do solo, ar e água. Hoje eu vou mostrar um porta-lápis muito simples de se fazer. Primeiramente, eu peguei uma lata de massa de tomate, uma comum, e passei primer, que é para fixação da tinta. Aí, agora podemos usar a imaginação e pintar a gosto, ou fazer desenhos. Eu vou pintar de azul. Faça camadas finas e espere secar. Se você quiser mais forte, é só dar outra mão de tinta de acordo com o gosto. Vai ficar mais ou menos assim. E aí pode fazer desenhos e deixar a imaginação correr. Depois de passar o primer, vamos pintar da cor que achamos mais legal. Então vamos fazer camadas finas e dá para fazer quantas mãos quiser. E a utilidade é para guardar canetas, canetinhas. Fica bem prático e bonitinho. Aí dá para fazer desenhos de acordo com a imaginação. Ficamos por aqui. Até o próximo Boa Ideia! Toda quarta-feira, uma boa ideia para você. E no próximo bloco, uma entrevista falando sobre alienação parental. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Pais,
Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Apoio Cinep MG. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. E a nossa entrevista de hoje é sobre alienação parental. Vamos saber mais com a entrevista de Luciana Ricardino, no quadro Seus Direitos. Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre alienação parental. A nossa convidada é a professora Idiene Aparecida Vitor, docente do curso de Direito da FESP e também advogada do Núcleo de Práticas Jurídicas que fica no escritório Escola Jurídico Social da FESP, não é isso, professora? Bom, Idiene, o que seria alienação parental? Como se define isso? Bom, a alienação parental, ela é definida como uma manipulação que o pai, a mãe ou algum parente próximo da criança faz para que ela passe a odiar ou passe a enxergar de modo negativo o outro genitor. Desrespeitar. Desrespeitar, ter atitudes agressivas, de insubordinação. E isso acontece só com pais e filhos ou também acontece com outros parentes? Com outros parentes também. Qualquer pessoa que tenha a criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância, ela pode exercer essa influência, né? Pode manipular a criança ou adolescente para que passe a ter comportamentos negativos com relação ao outro. Uma expressão que também era utilizada para ilustrar a alienação parental seria a questão de implantação de falsas memórias. O que seria uma invenção da figura do outro. O outro não é aquilo que está sendo retratado cotidianamente para a criança, né? Mas aí a criança passa a receber aquilo todo dia, e começa a acreditar. E quais são as consequências, né, da alienação parental para as vítimas, no caso, tanto as crianças quanto as pessoas que sofrem essas desqualificações? Para a criança é o mais drástico, né? Porque a criança não entende o que está acontecendo, ela pode ter reflexos tanto no rendimento escolar, problemas psicológicos, ela pode apresentar até problemas físicos, como obesidade, por conta da ansiedade, ela se sente culpada por agora não gostar mais do outro genitor. Sempre muito de caráter emocional também. De caráter emocional. Então, assim, é muito danoso para as vítimas, de modo geral. Agora, para o adulto, ele se sente o quê? Ele se sente afastado, alijado do convívio com a criança, às vezes ele não sabe por quê, né? Sente rejeitado, injustiçado, e até então, até a edição dessa lei de 2010, ele não tinha nada o que fazer. E o que diz essa lei de 2010? Qual é a novidade para esse caso da alienação parental? A alienação parental é crime? A alienação parental tinha no projeto uma figura penal. Foi retirado do projeto. Então, as condutas que estão lá não são tipificadas como crime, a não ser uma delas, que é a falsa denúncia de crime. Por exemplo, a mãe dizer que o pai levou a menina para passear e cometeu atentado violento ao pudor, que estuprou a menina, mas aí já vai para a esfera penal comum. Né? A alienação parental em si, essa manipulação danosa, antiética em si, não é crime. Apesar de que tem consequências drásticas para o alienador, para quem comete alienação parental. Que tipo de consequências? Multa, advertência, proibição de visitas. No
caso dela ter mudar a guarda, tutela da criança, a guarda da criança, ela pode perder? Pode perder, inverter a guarda, inverter quem busca e quem devolve a criança, porque tem gente que muda de endereço só para dificultar, muda de cidade, inclusive, para dificultar. Então o juiz pode impor o seguinte: quem vai levar a criança para visita vai ser você que mudou de cidade só para dificultar. Entendi. Né? Então e tem várias medidas. Cada medidas. caso é muito individual, né? Os casos são existem muitas brechas, muitos casos específicos. Tem que ser estudado um a um, assim mesmo? Não, às vezes você tem um conjunto completo, né? Parece que tem casos assim que você pega e vê todas as condutas juntas num caso de família só. Por quê? Porque as pessoas às vezes não conseguem elaborar bem o luto da separação, né? O pai e a mãe que se separam não conseguem visualizar aquilo de maneira positiva e acabam usando a criança como um instrumento para atacar o outro. Então a criança é a arma. Ela é a arma e ela é ao mesmo tempo a vítima. E no caso assim, quando alguém percebe a alienação parental, cabe a denúncia, não só feita pela vítima, né? No caso, se uma terceira pessoa, ela observa que está acontecendo alienação parental, ela também pode denunciar? Só a pessoa alienada. Só as vítimas diretamente? Sim, sim. A criança ela não tem condição de saber que ela está sendo, né? O adolescente também não tem condição, é muito difícil. De avaliar que ela está sendo manipulada. Que ela está sendo manipulada, às vezes ela não percebe, né? Na maioria das vezes ela não percebe. Agora, o pai ou a mãe, a avó, os avós, os tios, né, as pessoas que têm convívio, os parentes mais próximos, se sentirem alienados, eles podem procurar ajuda judicial para resolver o problema. Se já tiver um processo em andamento, pode denunciar, não é questão de denunciar, é informar o juiz que está acontecendo esse tipo de conduta. Se não, pode procurar o escritório escola, né? Nós tentamos primeiro uma conciliação para alertar as partes que aquela conduta é reprovável, que ela tem consequências e faz um acordo. Se esse acordo não for cumprido, pode entrar com ação específica para comprovar que está havendo alienação parental e pedir ao juiz que imponha as medidas inibitórias. Quais são os órgãos a quem se deve recorrer em caso de alienação parental? As pessoas podem procurar o escritório escola jurídico social, podem procurar a Defensoria Pública, podem procurar o Ministério Público, né? E se o caso for uma coisa mais grave, mesmo que envolva crime, pode procurar direto delegacia de polícia, militar, promotor de justiça. Mas as condutas de alienação parental em si, elas são resolvidas mais na esfera civil. Tá certo. E no escritório jurídico social da AFESP, vocês fazem esse tipo de atendimento? Quem pode ser atendido? No juizado de conciliação, qualquer pessoa pode ser atendido, é só comparecer, agendar uma audiência e vai ser atendido com data marcada, né, para audiência. E vocês têm muitos casos de alienação parental no escritório jurídico? Muitos. Às vezes a gente faz atendimento jurídico e a mãe leva a criança e a gente assiste a alienação acontecendo naquele momento. Dentro da sala de atendimento já acontece? Já acontece, porque virou cultural, né? Se você está ferido, você tem que, né, desqualificar o outro e fazer com que a criança tenha aquela adesão, a adesão dela. Lado, né? Tem que ter um lado. Tem que vender a imagem negativa que ela tem do outro para a criança, né, para o filho. Está muito triste. Eu gostaria de encerrar dizendo que a questão de falta de ética nas relações familiares, que é o que mais tem que ter. E as pessoas falam tanto em ética, em tudo, e nas relações familiares. Tem que tentar separar, né, a questão conjugal, a questão do companheirismo, a questão da parentalidade, da questão da formação da criança. A criança tem que ser preservada. Ela não tem maturidade para filtrar o que está sendo dito para ela, né, se é verdade, se não é verdade, se está sendo gerado ou não. Né? Então tem que preservá-la, porque se você não preserva, ela pode crescer com sequelas, às vezes, irreparáveis. Com certeza. Professora, então, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que o atendimento no Escritório Jurídico Social da AFESP acontece... O Escritório Jurídico Social da AFESP fica localizado à Rua 3 de Maio, número 33. O telefone para contato é 3529-DDD 35 3529-8077. Qual é o horário de atendimento, professora? Da 1 às 5 horas. De segunda a sexta-feira? Sim.
Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez, Ediene. Larissa, com você. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6077. Até o nosso próximo encontro, que é amanhã. Até lá! Conheça a FESP. Centro de Ciências da FESP. Um lugar de arrepiar os cabelos. Um lugar que você pode tocar e aprender na prática. Aparelhos que ensinam e ao mesmo tempo divertem. Despertam a curiosidade. Cenário da Mata Atlântica. Cerrado. Sala Verde. Experimentoteca. Conheça a vida dos insetos. Personagens interessantes. Da Terra à Via Láctea. O Planetário. Embarque nesta incrível viagem pelo universo. Centro de Ciências da FESP. Um mundo de conhecimento para você. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro.